Queridos irmãos, a paz do Senhor, uma vez mais, voltamos aqui com a segunda parte da nossa lição de Escola Bíblica Dominical, desse primeiro trimestre de 2025, a nossa primeira lição. Em uma primeira aula nós já ministramos aqui o primeiro ponto, agora nós vamos para o segundo ponto da nossa aula, da nossa lição, e a nossa proposta aqui é em 10 e 15 minutos, né, e essa a nossa lição será dividida em 3 vídeos, a princípio, a priori, e onde nós vamos abordar, né, textos para um melhor preparo, né, textos que muitas vezes não são abordados na lição, mas que nós podemos usar para ilustrar e aprimorar e melhorar aí a didática, o ensino e o preparo da sua aula da Escola Bíblica Dominical. Desculpa. No nosso segundo ponto, aí no primeiro ponto, a definição do que é apologética. Aí a definição, 1 Pedro 3,15, né, aí nós temos aí a definição da apologética, que é a defesa lógica e racional da fé cristã e suas práticas doutrinárias, tá bom? Então é defender de forma lógica, né, de forma lógica e racional as práticas cristãs e as práticas, né, ou a doutrina, tá? Então, como base ou como texto base, você pode usar o texto para exemplificar e explicar essa parte da lição, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, onde Paulo fala para Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Ou seja, esse procurar estar aprovado por Deus ou ser aprovado por Deus é estar pronto, estar preparado, santificado, né, consagrado naquilo que tange o conhecimento, as doutrinas, a palavra do Senhor e, é claro, a conduta cristã. Tá bom? Então procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Já imaginou? Você pode usar isso como ilustração. O indivíduo não dá um bom testemunho, ele até prega bem, ele até fala bem, ele até ministra bem, mas ele não é aprovado, ele não dá um bom testemunho, então ele não vai ter eficácia. Porque o que está acontecendo aqui em 1 Pedro 3,15 é que os cristãos, os convertidos ao cristianismo, estão sofrendo perseguições por parte dos inimigos da igreja, o governo e etc e tal, todos aqueles que estão, né, nesse contexto histórico aqui, se levantando contra a igreja, contra aqueles que servem a Deus, aqueles que servem ao Senhor. E nós vemos Roma, vemos vários outros, o judaísmo, né, e toda uma classe, né, de escribas, fariseus e etc., que combatem dentro desse contexto contra o cristianismo. Então o apóstolo Paulo está falando para Timóteo estar pronto, aprovado por Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E esse manejar bem a palavra da verdade é do original grego ortotomonta, que quer dizer o quê? Cortar perfeitamente correto. Tá? Faz alusão a isso, cortar perfeitamente correto, sem avaria, sem nenhuma tortidão, mas perfeitamente correto e reto. Então, que maneja bem a palavra da verdade, ou seja, é usar a doutrina, a palavra do Senhor, na sua integralidade, tá? Sem inserir ou retirar aquilo que está escrito na palavra do Senhor, sem colocar ou adequar, né, conforme a vontade humana, tá? Então, você pode usar também aqui a questão de que o cristão, o crente, ele precisa estar preparado para responder. E esse estar preparado para responder envolve estudo, envolve preparo. Então aqui já cai por terra aquela filosofia, né, que a letra mata, que eles usam o texto a letra mata para combater contra o estudo teológico, preparo teológico. Você pode usar isso para ilustrar pessoas que até hoje, né, ainda pregam isso, falam isso,
Para que estudar teologia? Teologia só estraga, teologia só atrapalha. Quando, desde o Antigo Testamento, Deus vem falando para o povo: vocês precisam estar prontos, vocês precisam estar preparados, vocês precisam ter conhecimento, construam altares, para que quando vossos filhos perguntarem o que aconteceu, vocês vão testificar e testemunhar para eles aprender, para que eles aprendam o significado do que foi feito, o que aconteceu. O meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Pedro vai dizer: cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O profeta vai dizer: prossigamos em conhecer o Senhor, cresçamos ou prossigamos em conhecer ao Senhor. Tá? Então nós devemos prosseguir no conhecimento de Deus, no conhecimento da palavra, na vontade do Senhor. Pois bem, nesse primeiro ponto nós vemos também que existe lá no finalzinho do parágrafo, após Marcos, após o versículo aí, de Marcos 12:30, isso ensina que devemos amar a Deus por completo, com o corpo, as emoções e o intelecto. Tá? Você pode usar o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5, que o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso já combate aquela heresia que dizem por aí que Deus quer o seu coração, que Deus é açougueiro, Ele quer só o seu coração. Venha do jeito que está, permaneça do jeito que você está. O importante é que o seu coração esteja voltado para o Senhor, quando na verdade a Bíblia está dizendo que o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para o dia do Senhor. Então, você pode ilustrar bem a sua aula, a sua lição, né? Muitos no nosso meio também acabam aderindo a esta filosofia e acabam entrando por caminhos errados e tortuosos. Pois bem, a que defesa Pedro se refere, né? Aí nós vemos aí no meio do texto, o versículo 16 fala do bom testemunho cristão que serve para provar a inconsistência das acusações contra os crentes. Ou seja, o testemunho do cristão, ou fala do bom testemunho do cristão para provar a inconsistência das acusações contra os crentes. Como eu disse aqui, o contexto é um contexto de perseguição. Os cristãos precisam estar preparados para responder, para comunicar aos outros a razão da fé, né, com mansidão, com racionalidade, com lógica, né, e racionalidade. E o que acontece aqui? Você pode usar o texto que o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto: olha, eu esbofetei o meu corpo, eu reduzo a escravidão, para que pregando aos outros eu não seja reprovado. O que é que Paulo está falando aqui? Que a vida cristã, ela é uma vida de batalha espiritual, de lutas espirituais. E o cristão, ele não só deve testemunhar a sua vida cristã com palavras, mas sim também com a sua conduta. Ele também pode fazer apologia ao cristianismo, a defesa da sua fé, com a sua conduta ou através da sua conduta. Lembra que também ele fala à igreja que o cristão ou ele é uma carta lida e escrita? Você pode usar esses textos para ilustrar a sua aula, a sua lição da escola bíblica dominical. Tá? Como aconteceu com o apóstolo Paulo diante de Festo, de Agripa, na mesma audiência, o preparo que o apóstolo Paulo tinha, o testemunho, né, que ele deu. Vocês lembram quem eu era? Eu era fariseu, né, hebreu de hebreu, fariseu, como ele diz lá em Filipenses. Vocês sabem, vocês me conhecem. Vocês lembram e sabem muito bem quem eu era e quem eu sou agora. Então eu estou dando um testemunho, ou seja, ele estava dando um testemunho de quem ele era, de quem ele foi e quem ele é agora, né, defendendo a fé, fazendo apologia à sua fé cristã, tá bom? Então o cristão precisa estar preparado, né? A que defesa Pedro se refere? Ele se refere, né, ao bom testemunho do cristão, ao posicionamento do cristão. E por fim, né, por que devemos combater as heresias? Temos aí até a letra A para defesa própria, 1 Timóteo 4,16, né, 1 Timóteo 4,16, tem cuidado de ti mesmo
e da doutrina, porque fazendo isso salvarás tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Tem cuidado de ti mesmo, né? E da doutrina, porque fazendo isso salvarás tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Então, é para proveito seu, para proveito nosso, principalmente, tá? Estar preparado, né? Ser um apologeta da fé cristã é para proveito nosso, para proveito meu e para proveito seu. Então esse texto ele faz uma boa alusão a isso, uma ilustração a isso, né? Para defesa própria. A letra B, para ajudar os outros na compreensão da própria fé. E nesse momento aqui, você pode usar o texto de 2 Reis, capítulo 4, versículo 38 ao 41, para ilustrar todo esse segundo ponto aqui, o que é apologia. Então você pode usar o texto, você pode meditar nesse texto. O que esse texto aborda? Ele aborda o momento em que há fome no meio dos profetas ali, os discípulos do profeta. Eliseu é o profeta, né, em exercício ali. E o que acontece? Eles estão com fome e eles saem para procurar alimento e um deles acaba pegando, né, uma erva mortal ali e acaba misturando ali, cozinhando na panela. E então houve o discernimento ali naquele momento, a morte na panela. Então Eliseu pede um punhado de farinha, coloca na panela, né? E a morte foi repreendida, ela foi extirpada naquele momento. Então você pode usar esse texto para abordar, para ilustrar esse segundo ponto, como fazer apologia, né? Primeiro para mim, né? Ou seja, é um benefício, porque já imaginou se eles não identificam essa morte na panela, todos eles seriam prejudicados, e principalmente aquele que pegou o alimento, né? Em segundo lugar, todos que estavam ali foram beneficiados também, né? Se a morte não fosse identificada, isso aborda muito bem o fato da questão herege, ou da questão da heresia, né, no nosso meio, em que muitos, até mesmo na inocência, né, como a própria lição está abordando aqui, muitos na inocência acabam entrando por esse caminho, mas porque querem servir a Deus, querem se dedicar a Deus, mas não têm conhecimento e discernimento. Então é para benefício próprio e para outros, assim como e aconteceu nesse texto, 2 Reis, capítulo 4, versículo 38 ao 41, acerca da morte na panela, tá bom? Então a heresia foi identificada, o problema foi identificado, né? O problema foi resolvido pelo profeta mais experiente, que tinha conhecimento, e todos foram beneficiados diante daquela situação e a resolução do problema. Eu espero que essa segunda aula seja beneficiosa para você. Deus te abençoe, uma ótima aula, né? Que o Senhor venha te usar sob a direção e condução do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, e até a próxima aula, se Deus quiser. Não se esqueça, curta, comente, compartilhe esse vídeo. Fazendo assim, você vai estar ajudando o nosso perfil, o nosso canal, a alcançar mais pessoas, mais alunos da Escola Bíblica Dominical.